Saudações e sejam todos bem-vindos ao canal Visão Global Sem Filtros. Olha, na retoma hoje da rubrica Destaques da Semana com Paulino Costa, selecionamos dois temas que consideramos de extrema importância. Nomeadamente, estamos a tratar aqui do problema do curso noturno e aqui nós não pretendemos discutir tudo o que já foi discutido. Há questões que consideramos fundamentais que devem ser levantadas quando se trata deste tema. E também, naturalmente, a questão das inundações que afetam o nosso país. Antes de mais, eu quero agradecer sinceramente a todos vocês que chegaram neste vídeo. Muito obrigado por apoiar o nosso canal. Entrando agora para a questão do curso noturno. Como temos vindo a acompanhar todos, existe muito disse e não disse, vai acontecer, não vai acontecer. Não é isto que nós pretendemos discutir. Como dissemos antes, queremos discutir outra coisa que ninguém quis falar. Nós queremos discutir o timing em que esse caso é trazido. Tanto, estamos em pleno 2026 e em 2026 se diz que não haverá curso noturno. Estamos a dizer de um ano que está a começar já e já se colocando esta barreira. O que temos que perceber é, será que é o momento adequado, no mesmo ano em que se quer introduzir, seja lá que for a mudança que se quer introduzir, avisar as pessoas nesse mesmo momento? O que nós estamos aqui a dizer é que as pessoas planificam suas vidas. A pessoa não pode planificar o ano em janeiro para começar a executar o mesmo plano em janeiro. Não é assim que funcionam as coisas. As pessoas planificam, sabe, daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu vou entrar na escola ou a escola e eu quero fazer este curso no período X, de acordo com a minha situação de trabalho, minha situação financeira. Há uma multiplicidade de fatores que determinam a decisão das pessoas. Então, aparecer numa altura destas, depois, sem coisa precisa, um já dizer que haverá, outro já dizer que não haverá, parece que nós estamos diante de improviso, parece que as pessoas não consertam, parece que as pessoas não planificam. E as coisas não podem ser tratadas desta maneira. Portanto, nós escolhemos especificamente esta questão do timing para informar as pessoas sobre aquilo que vai acontecer. Temos que melhorar nisso, porque nós queremos que as pessoas que são organizadas façam as suas vidas sem estes solavancos. O pior já é quando se aparece dizendo o dito ou dando o dito por não dito. E depois não aparece outra clarificação, digamos assim, definitiva, firme, segura, para que as pessoas saibam o que deve ser feito. Simplesmente ficamos nos horários que depois aparecem, depois não está claro se isso é curso noturno, se é curso diurno, acabando por baralhar as pessoas. Então, nós precisamos melhorar, precisamos ser precisos naquilo que nós fazemos, para que outras pessoas também possam, com segurança, planificar suas vidas. Agora, avaliando aquilo que foi o comportamento do próprio Ministério da Educação, até ficou uma espécie de rachadura interna, porque há um grupo que tem domínio dos fatos, há um outro que parece não ter. E a uma dada altura, o que se disse é invalidado, assim, como se tivesse saído de uma outra instituição diferente. Isso fez com que ninguém ficasse bem na fotografia. Todos eles, tanto aqueles que deram a primeira informação, quanto aqueles que vieram desmentir, todos não ficaram bem na fotografia, porque colocaram as pessoas em debandada, pessoas tanto em situação de incertezas, e tudo que as pessoas precisam agora é cair numa incerteza como o que aconteceu ali, porque as pessoas têm suas crianças, as pessoas têm, elas mesmas, as mais adultas, precisam de tomar decisões das suas vidas. O que realmente estamos aqui a dizer é que as incertezas de um acabam criando incertezas nos outros. Ou seja, dá dito por não dito, parece uma coisa normal, já corrigimos, mas há pessoas que já tomaram decisões.
há pessoas que nem sequer voltam a acompanhar aquele noticiário porque depois viajaram. Então fica-se nessas dúvidas. Mas o mais importante de tudo é de que quando haja planificação, não se pode passar desse tipo de situações que estamos a passar aqui. Agora, isso tem que ser corrigido de uma vez por todas, para ficar nítido tudo o que os ministérios procuram transmitir. É que, como dissemos antes, os 12 interlocutores nem parecem sair do mesmo ministério. E isso não ficou bem para ninguém. Olha, aproveite este intervalo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Não se cobra nada, é só fazer isso, mas para o canal já ajuda bastante. Por favor, inscreva-se no canal e partilhe também este conteúdo. Vamos então continuar. Sobre esta questão de inundações, em primeiro lugar, queríamos manifestar o nosso sentimento de profundo pesar e também de solidariedade para com as vítimas destas cheias, principalmente para aqueles que perderam seus entes queridos e também perderam bens, estão vivendo incertezas neste momento. Os nossos irmãos moçambicanos em diversos quadrantes deste país. Sabemos que há pessoas sitiadas, há pessoas com viagem interrompida, há pessoas sem habitação, há pessoas já em centros de concentração e uma série de coisas que no final embaraça a vida das pessoas para além do risco que é criado. Ao lado disso, também queríamos aproveitar, manifestar o mesmo sentimento em relação à menina Rosita, que faleceu há pouco tempo e que nasceu, como sabemos, num contexto exatamente igual a este. O que nós achamos que podemos dizer nesta altura é que todos aqueles que estão na zona do risco devem abandonar essas zonas. E aqueles que estão fora das zonas de risco, que não se façam a essas zonas de risco. E principalmente buscar informação adequada antes de sair de casa, porque pela natureza de nossa solidariedade, quando os nossos familiares passam por uma situação, queremos chegar lá para ver. Pode chegar lá enquanto as pessoas já saíram do lugar e então não é seguro ir para lá. E aqueles que eventualmente tenham bens lá, ainda que assim seja, precisam sair dessas zonas, porque podem perder não só bens, também perder a vida. Nunca se subestima, portanto, a situação de uma calamidade. Sabemos que na zona de Mapai, cá na zona sul do país, já há pessoas sitiadas aí que precisam de evacuação por helicópteros. Houve tentativas de evacuação, o governo distrital lá de Mapai não conseguiu por causa da turbulência das águas. Então, é uma situação que deve ser evitada a todo custo. Por outro lado, todos nós como moçambicanos queríamos recordar que temos uma tradição de solidariedade. Todos temos que unir esforços, juntamente com o governo, para apoiar as pessoas. Cada um fazendo o que pode. Naturalmente, há dificuldades para todos, porém, não é possível que todos sejamos tão pobres para não podermos fazer alguma coisa. Alguém tem um pedaço de roupa, pode doar, tem uma pequena coisa para alimentação, pode entregar. Se não pode tudo isso, pode ajudar de alguma maneira na evacuação, pode fazer campanha com aqueles que estão fazendo para efetivamente conseguir fazer isso. Por exemplo, a camada jovem, que tem capacidade de utilizar tanto as redes sociais, pode usar esses meios para a mobilização desses apoios. E as organizações, naturalmente, da sociedade civil em geral, precisam se envolver nisso. Os pais precisam aconselhar os filhos a aprender a fazer isso, porque em outros países nós vemos essa grande solidariedade, montam-se tendas, depois outros têm trabalho que é importante aplicar nessa altura, nomeadamente ver a saúde das crianças, a saúde dos adultos, fala de enfermeiros, médicos, cada um fazendo a sua parte. Se não pode conseguir comprar alimentação, pode ter uma botija d'água e assim sucessivamente. Então, o que é importante é que cada um de nós faça a sua parte
e quem não tem o que dá, pelo menos contribua nessas campanhas para que se minimize o sofrimento que os nossos irmãos estão passando. Entretanto, tudo isto dito, há que colocarmos o dedo na ferida, dizer que todos sabemos que acima, talvez, de 90% dessas situações se repetem nas mesmas zonas. E o sofrimento sobre as mesmas pessoas e, tanto, nos mesmos períodos. Significando que há um papel muito importante aqui a ser desempenhado pelo governo e pelos municípios. Em primeiro lugar, garantir que as zonas de risco não tenham habitação definitiva. É importante isso, que nós consigamos que nas zonas de risco não haja infraestruturas de habitação definitivas, porque é isto que levanta o risco de morte, porque as pessoas estão lá, já fixaram as suas habitações definitivas, para fazer uma operação para outro lugar fica realmente complicado. Então é preciso proibir as construções definitivas em zonas de risco. Em segundo lugar, é preciso garantir o mapeamento dessas zonas de risco e, naturalmente, colocar a sinalização que vai ser protegida pela própria autoridade. Nós temos alguns exemplos de Mapulene, não só, onde ao lado de uma placa que diz zona propensa à inundação, portanto inadequada para a habitação, encontra um projeto aprovado ali para a construção de uma habitação não sei de quantos andares. Isto não pode continuar, porque nós estamos, por um lado, dizendo que a zona não pode ser habitada e, por outro lado, estamos licenciando as construções naquele lugar. Ou seja, estamos a piscar para a esquerda e virar para a direita. E a consequência é esta que nós vemos. Aquelas placas acabam sendo inúteis porque as pessoas estão fazendo aquilo. E pior, não é tanto aquela placa em concreto, é que as pessoas estão aprendendo que mesmo que a placa esteja ali, afinal pode-se fazer o contrário. Então, é preciso que haja firmeza nisso. O que os ingleses chamariam de law enforcement, ou seja, a forçação da aplicação da lei, que é para garantir a própria proteção das pessoas. Ou seja, quando a vida das pessoas está em risco, a sua própria vontade não pode prevalecer. Tem que prevalecer a força de proteção de vida. E quem tem esse poder é o Estado, através do governo e através dos conselhos municipais. Mover-se o reassentamento. Nós vemos pessoas a dizer, olha, aqui praticamente o Guala não tem casa. Se nós formos alocados um terreno, então nós saímos daqui. Então as autoridades, sobretudo municipais, têm que se preocupar com isso, de reassentar as pessoas em zonas seguras. Isso é um projeto que é feito de infraestruturar algumas zonas e colocar as pessoas lá. E depois, derrubar aquela habitação de onde saíram, porque muitas das vezes sabemos que as pessoas depois retornam. Em alguns casos, como Xaixá e Chocwe, existe o hábito de se construir habitação provisória, lá chamam de Bilene, lá onde as pessoas praticam as suas atividades. Então, nessa situação, sim, pode-se permitir uma habitação precária a ser construída. Entretanto, no que diz respeito à habitação definitiva, ela sempre tem que se localizar em cima e tem que haver fiscalização para que isso efetivamente aconteça. Ao lado disso, é preciso que o Estado, dentro dos limites dos seus orçamentos, incluindo os municípios, também procurem com antecedência melhorar as coisas. O que nós notamos é que todos os edis saem no meio da chuva, tal, não sei o quê. Quando a chuva cai, todo mundo já quer reparar. Não há nada de errado nisso, de fato mostra preocupação, etc. Mas a questão que se levanta é quando a chuva cessar, o que acontece? O exemplo de Mulotano, o exemplo de Mazambanini, são coisas que nós conhecemos há muito tempo. E não só, existem diversas áreas onde a situação pode ser corrigida. Eu não vou falar, por exemplo, de Choque Xaixá, onde a situação é mesmo difícil de corrigir, mas existem alguns pontos que
podem ser corrigidos. O caso de Molotano, uma pequena ponta aí, era água passar por baixo. Até não diria isso, eu não entendo muito de construção civil, mas colocar anilhas ali por baixo, tantas delas, depois colocar areia por cima, talvez resolva a situação. Alguém talvez diga, vai entupir, vai não sei o que, mas pode-se colocar barreiras ali com grades, não sei o que, para o capim ficar atrás, o resto passar. Não estou dizendo que tenho solução para isso. O que estamos a dizer é que aquelas pequenas coisas que podem ser feitas, devem ser feitas quando nós estiver a chover. Realmente não podemos deixar de apreciar o trabalho que o município da Matola está fazendo, é muito sério, abrindo as zonas do curso d'água, criando valas de drenagem. É muito trabalho que está acontecendo, não só na Matola Rio, na cidade de Maputo, etc. Está acontecendo isso. Entretanto, há pontos que devem ser prioridade e nós temos que garantir isso. Imagina a situação do Molotano, quanta gente fica aí ilhada aí, e não só outras zonas. Então tem que haver essa preocupação e aceleração, naturalmente acima desses esforços que estão acontecendo e são visíveis. Olha, embora saibamos que cabe ao governo, liderado pelo Presidente da República, salvar os moçambicanos e garantir o bem-estar a todos, não podíamos deixar de salientar o timing com que Sua Excelência Presidente da República conseguiu, de fato, socorrer aquelas 12 pessoas que estavam sitiadas entre Guijá e Choco. Foi um timing que deve ser louvado. Entretanto, nós, como população, também temos o que fazer. Primeiro, temos que colaborar com as autoridades e também avaliamos a zona onde nós nascemos, se vale a pena fixar uma habitação definitiva ou não ali. Porque nós não podemos apostar em ciclicamente passar pelas mesmas situações e perder bens e arriscar a vida. Então temos que colaborar com as autoridades, saindo quando é preciso sair, construindo o que é preciso construir nas zonas altas e depois fazendo provisório nas zonas baixas, onde nós praticamos nossas atividades. Todos temos familiares que sobrevivem da agricultura nas zonas baixas por causa da dificuldade de irrigação que existe nos outros lugares. Então a aposta é nas zonas baixas. É verdade. Entretanto, também temos que ser racionais. Não dá para trocar a vida pelos bens. Então, há que haver esse equilíbrio que efetivamente se recomenda. Para o efeito, mais uma vez, os mais novos têm que informar os pais, conversar com os pais, sim, gostamos de viver aqui, mas aqui é só para ter o que comer, sobreviver, como é a nossa realidade moçambicana, mas nossa casa tem que se construir ou colocar-se numa outra zona segura. Então vamos ajudando aí os mais velhos a ter essa visão de que afinal há alternativa para se viver de forma segura, trabalhando também de forma segura. Outro apelo ou conselho que nós podemos colocar é de que aqueles que têm um pouco de maçaroca que ainda se pode colher ou qualquer outro tipo de produto lá nas zonas de risco, que faça a colheita imediatamente, que é para aproveitar o que pode, não dá para perder tudo se é possível recuperar alguma coisa. Entretanto, por hoje é isto que nós queríamos discutir e muito obrigado por ter acompanhado estes destaques da semana que vão assim acontecendo todas as semanas sem interrupção. Se desejar ajudar o nosso canal, por favor, inscreva-se nele, dê o seu like, ative o sino das notificações, aquela campanha que fica ali em cima, e depois partilhe com as pessoas que acham que precisam ouvir isto. Se não gostar de apoiar o canal, também não tem problema. O importante é que tenha acompanhado e aquilo que é útil para o seu caso, utilize e ajude os outros também a sair das zonas de risco. Que Deus abençoe a todos que chegaram neste vídeo e até breve. Muito obrigado.